Glória a Deus, graça e paz, bendito seja o Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Eu agradeço ao Senhor Jesus por mais um dia de vida, pela oportunidade de meditar na poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, 23 de maio de 2023. A leitura bíblica diária de hoje está localizada no segundo livro de Samuel, capítulo 13, a partir do versículo de número 7. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Amon e prepare algo para ir comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirvam-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. A continuidade da história vem dizer que esta família, da família de Davi, eles eram meio irmãos, porque Davi ele tinha várias servas, várias esposas. Era uma permissão naquela época, que é a lei que os homens estabeleceram, e na verdade estava na permissão de Deus e não na vontade do Senhor, porque é um caso de incesto na família, e ali este irmão, ele agarrou a sua irmã e teve relações sexuais com ela, fazendo algo que é abominável aos olhos de Deus. Mas isso é tudo uma consequência do pecado de Davi, do rei Davi. Anteriormente, Davi pecou contra o Senhor e havia uma sentença sobre a vida, sobre a família de Davi. Davi foi segundo o coração de Deus, mas ele também, como homem, ele foi falho, ele errou, e essas consequências atingiu toda a sua família, sua parentela. E nós aprendemos aqui que todas as nossas ações têm uma consequência, por isso que é muito melhor aprendermos com o erro alheio do que com o nosso próprio erro, porque com o nosso erro nós vamos sentir na pele a dor das desilusões, dos erros que nós cometemos. E é importante nós aprendermos com essa história que nós devemos honrar a nossa família, que essa questão desse relacionamento é algo que não agrada a Deus, é um pecado essas atitudes, e o Senhor ele preza pela família, e dessa maneira nós podemos usar deste ensino, dessa passagem da Bíblia, que nós devemos honrar a nossa família, a nossa parentela, e nem toda família é perfeita. Perfeito é o Senhor, o nosso Deus, que nos criou e nos fez a imagem e semelhança dele. Mas nós somos seres imperfeitos, que nós dependemos um do outro, existe uma interdependência dos seres humanos, mas existe uma dependência total de Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo Jesus, sermos orientados por Deus, termos a mente de Cristo. Não podemos achar que que muitas coisas que acontecem nos dias de hoje, que é normal, não é. Muitas coisas que as pessoas elas passam pano, é algo que desagrada a Deus, é abominação aos olhos do Senhor. Então devemos vigiar e orar para que nenhum mal ele sobrevenha sobre nossas famílias. Por isso que nós, pais, nós temos mães, nós temos essa autoridade de Deus para ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que a nossa família permaneça sendo um canal de bênção de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e continuamos firmes na presença do Senhor Jesus. Shalom.